Oi meninas, bom dia! Passando aqui para ensinar para vocês mais uma receitinha ótima aqui no nosso canal. Vou passar para vocês uma receita de recheio, tá? Eu tô fazendo uma base aqui no fogo de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma colher de sopa de margarina. Eu vou dar um ponto nesse recheio de brigadeiro mole, tá? Esse não tem saborizante, não tem nada ainda, é só o recheio por enquanto. E depois nós vamos saborizar. Eu vou dividir esse recheio depois em duas partes e vou fazer uma parte de chocolate, que vai ser o nosso brigadeiro cremoso, e uma parte de chocolate de maracujá trufado, tá bom? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o ponto correto e qual é as próximas etapas do nosso recheio. Olha, meninas, uns 20 minutinhos depois, tá? Eu já encerrei o cozimento e aqui tá o ponto que eu quero, ó. Ele tá bem quente, ainda tá saindo fumaça. Ele cai da colher e não espalha, ó. Ele cai e o bloco não abre, tá vendo? Esse é o ponto, tá? Que eu preciso. Agora, com o meu recheio ainda quente, eu vou separar ele em duas porções, na quantidade que eu vou utilizar. E eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Bom, então dando continuidade, aqui eu já, com o meu recheio ainda morno, eu dividi ele em dois recipientes. Aqui eu vou fazer o de chocolate e aqui eu vou fazer o de maracujá, tá? Então eu vou reservar o de maracujá aqui e agora eu vou trabalhar com o de chocolate que eu quero que vocês vejam. Nesse momento vocês têm a opção de colocar aqui ou chocolate derretido, ou uma ganache de chocolate, ou chocolate em pó da preferência de vocês. Eu aqui vou trabalhar com chocolate em pó. Bom, aqui eu coloquei 2 colheres de sopa, tá? E vou misturar. Pronto, aqui já tá bem misturado. Uma pergunta que muitas de vocês me fazem: eu já poderia usar assim? Já, você já poderia usar assim. Mas esse foco do recheio que eu vou mostrar para vocês hoje é aumentar a rentabilidade do seu recheio sem perder o sabor e, além de tudo, aumentando a cremosidade do recheio. Porque geralmente o recheio de brigadeiro, depois que ele endurece, ele fica muito duro. E em alguns casos ele pode ficar realmente duro e em alguns casos o recheio de brigadeiro fica extremamente doce, muitos clientes não gostam. Então eu vou dar uma opção para vocês aumentarem o rendimento do seu brigadeiro, gastando pouco, tá? E colocando uma coisa um pouco mais cremosa no bolo de vocês e não tão doce. Então aqui eu já tenho o meu recheio de brigadeiro. Agora, nesse momento, que eu vou fazer é deixar ele esfriar totalmente para eu poder trabalhar com ele ainda na segunda etapa. Agora eu vou passar para o outro recheio que eu quero mostrar para vocês, que é o recheio de maracujá trufado. Por que que eu chamo ele de trufado, vocês vão entender. Bom, aqui tem o restante que eu tinha separado do meu recheio, que tá esfriando um pouco, que eu não posso usar ele ainda, porque ele está muito quente. Esse eu não posso usar quente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho 25 gramas de... 25 não, 30 gramas de chocolate branco derretido, tá? Eu, com esse chocolate branco, agora eu vou fazer uma ganache, uma pequena ganache. Olha, tô acrescentando aqui o creme de leite e já respondendo a uma pergunta que muitos de vocês me fazem, é por que que eu faço uma ganache com chocolate branco e por que eu não uso chocolate branco direto no meu bolo, no meu recheio. Por quê? Vamos lá. O chocolate, depois que ele endurece, depois que ele esfria, ele fica realmente duro. Então, quando você coloca seu recheio frio, né, no chocolate, a tendência é que o seu chocolate endureça. Então, o que que vai acontecer? Pode acontecer do seu recheio ficar muito duro. Quando você faz a ganache, você quebra um pouco vamos colocar a palavra dureza. A dureza do chocolate. Você vai deixar o chocolate mais macio, mais cremoso. Isso vai dar um sabor totalmente especial no seu recheio. E a gente pode vender esse recheio com a nomenclatura de trufado, porque ele está adicionado de chocolate. Então, eu vou mexer minha ganache aqui e volto para mostrar o ponto para vocês. Bom, depois que eu mexi bastante, a minha ganache já incorporou. E esse é o ponto da ganache. Liso, brilhante, tá? Esse é o ponto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ganache e vou agregar ela ao meu recheio, porque ele já tá mais frio, tá? Então, eu já posso fazer esse processo que não vou interferir em nada. Então, eu vou juntar os dois. Bom, já incorporei o meu recheio de ganache com o meu brigadeiro. Ele ainda tá mole, vocês estão observando, mas não se preocupem, porque o meu recheio ainda está quente. E nesse momento aqui, agora, eu vou colocar o meu saborizante de maracujá. Bom, como a maioria de vocês sabem, eu gosto muito do saborizante de maracujá da Mavalério. Então, estou colocando aqui, vou mexer para mostrar para vocês. Olha, agora já chegou no ponto que eu quero.
Observa que conforme eu vou mexendo, o recheio vai esfriando, olha. Observa que ele já fica realmente mais grosso e ele vai voltando ao ponto que eu queria, mas ele ainda não tá 100% frio. Agora eu vou dar um intervalo de mais ou menos uns 30 minutinhos para ele ficar totalmente frio. Vou levar os meus recheios na geladeira, mas isso não é imprescindível, você não precisa levar o recheio na geladeira. Eu vou levar na geladeira porque eu preciso adiantar o processo. Vou levar na geladeira e volto aqui pra gente mostrar a parte final. Lembrando que, como eu disse pra vocês, vocês podem usar assim? Pode. Porém, a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo é vocês verem a próxima etapa, que vai transformar esse recheio num volume muito maior e vai ficar muito saboroso e vai deixar o bolo de vocês totalmente cremoso e super estruturado, porque o recheio fica bem firme, tá bom? Eu volto daqui a pouco. Bom, galerinha, então vamos lá. Agora chegou a última parte do nosso processo. Meu recheio aqui já tá pronto, ó. Observa que ele tá bem firme, tá? Tá 100% frio, já tava começando até a ficar gelado. Eu venho aqui agora com o bol da batedeira e vou adicionar 100 ml de chantilly líquido. 100 ml de chantilly líquido, só o chantilly puro, sem nada. E vou levar pra batedeira pra bater. Vocês vão ver a mágica acontecer. Já volto. Olha aqui, galerinha, já bateu, tá? Olha isso aqui. Olha a cremosidade desse recheio. E detalhe, super saboroso, porque aqui tem leite condensado, creme de leite, brigadeiro, né? Na verdade, chocolate branco, chantilinho, olha isso. Chantilly, na verdade, não é chantilly, desculpa, chantilly, chantilinho puro, não tem nada. Mas você pode colocar o chantilly se quiser. A única questão é que aqui não acho desnecessário, porque só vai aumentar o custo do seu bolo, do seu recheio. E agora eu vou fazer o de chocolate, tá? Já volto. Olha, o chocolate tá batendo com o chantilly. O que pode acontecer é dele clarear, porque o chantilly ajuda a clarear. E aí, se você quiser, para dar um pouco mais de cor, pode colocar mais chocolate em pó, pode colocar mais uma colher. Eu vou adicionar para vocês verem. Olha, meu recheio de chocolate, eu coloquei um pouco mais de chocolate em pó, porque realmente, como eu falei no vídeo, o chantilly ajuda às vezes a clarear um pouco o brigadeiro, e aí pode perder um pouco a cor. Você só coloca um pouquinho mais. Como eu trabalho com chocolate 100%, só pouca coisa já é o suficiente. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha a cremosidade desse recheio. Não cai da colher, não cai. Super firme, sem risco de nada, não tem risco de derreter. É super estruturado e fica assim, delicioso. Isso não é um mousse, você não pode considerar isso aqui um mousse. Isso aqui é um recheio cremoso, tá? Pode colocar os nomes de cremoso, de airado. Isso não é mousse, não é considerado mousse. O mousse não se faz dessa forma, o mousse a gente faz de outro jeito. Então isso é pra vocês verem. Aqui, o que que tem na composição desses dois recheios? Leite condensado, creme de leite, margarina, brigadeiro em ponto de colher, saborizante para fazer esse daqui, ganache, uma ganache com 30 gramas de chocolate branco e aqui chocolate em pó. No final das contas, para fazer esses dois, eu gastei 300 ml de chantilly, 150 aqui, 150 aqui. Olha a quantidade de recheio que me rendeu. E eu vou fazer um bolo de aro 15 centímetros. Vou rechear o bolo com 4 camadas, sendo 2 de maracujá e 2 de chocolate. Ainda vai sobrar. E isso é um recheio que você pode congelar, porque como ele não vai amido, não vai farinha de trigo, tudo que sobrar você pode colocar numa embalagem bem tampadinha e colocar no seu congelador. Tem durabilidade no congelador por até 3 meses. Essa é uma vantagem do recheio em cima do recheio que vai farinha de trigo, que não pode colocar no congelador, tá bom? Essa é mais uma dica que eu vou passar aqui pra vocês. Eu vou rechear o bolo, eu ainda volto no final do vídeo, só pra vocês verem o recheio do bolo, o recheio dentro do bolo, tá bom? Aqui pra vocês, ó, aplicando ele dentro do bolo, ó. Esse aqui é o de chocolate, agora eu vou mostrar o de maracujá. Essa aqui é a nossa camada de maracujá, ó, respeitando todos os limites de um dedinho afastado da borda do bolo. Mais uma camadinha, agora a última camadinha de chocolate, agora falta só mais uma camada de maracujá. E prontinho, gente, tá aqui o nosso bolo já finalizado, já todo montadinho. Agora eu vou prensar e mostrar aqui pra vocês, ó. Me sobrou ainda uma colher de sopa bem cheia de maracujá.
E de chocolate ainda sobrou um pouquinho menos, tá? Uma colher de sopa. Eu acredito que esses dois recheios aqui eu vou congelar, e caso eu venha ter alguma encomenda nos próximos dias de trufa, bolo bombom, ou até mesmo de algum bolo pequeno, eu consigo usar, bolo de pote também, eu consigo usar esses recheios aqui para poder finalizar, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que a dica tenha sido útil, que vocês utilizem com sabedoria, tá bom? Mais uma vez agradeço aí a atenção de vocês, uma boa tarde para todas. Meninas, o bolo que eu falei, que eu montei naquela hora para vocês, ó. Aqui a camada de maracujá, chocolate, maracujá, chocolate. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Beijos!